Bem-vindos! Nesse vídeo irei demonstrar a formatação básica de textos no sistema SEI. Para a demonstração, vamos pegar um documento qualquer e um processo qualquer do nosso sistema e clicar na funcionalidade Editar conteúdo, representado pelo ícone do pergaminho com a caneta dourada. Clicamos nela, o sistema SEI abre para mim o editor de documentos. Vamos maximizar para ficar mais fácil de ver. Os campos em cinza são campos padrões do sistema que você não tem como formatá-los. Os campos que são brancos são campos que, quando você coloca o cursor do mouse dentro de algum lugar dele, já habilita para nós uma série de funcionalidades de formatação. Tá? Para a formatação de texto no sistema SEI, o principal botão que você tem que saber utilizar é o botão de estilo. Tá? Então, por exemplo, está aqui meu texto, meio que sem formatação. Se eu selecionar ele e vier no botão, esse botão aqui, estilos de bloco, tá vendo? Ele abre para mim uma série de padrões ou de estilos de texto que você pode selecionar. Então nós temos texto de citação, texto de tabela, texto alinhado à esquerda, vários textos, vários tipos de estilo que você pode selecionar e ir testando. Por exemplo, eu quero deixar meu texto centralizado maiúsculo. Olha aí como fica o texto. Tá? O principal padrão usado para memorandos e ofícios, aqui como exemplo, para o texto ficar bem bonitinho, é esse padrão aqui, parágrafo numerado, nível 1. Pronto. Observem que ele já ficou mais parecido com o que o Manual de Redação Oficial da Presidência da República prega. A numeração no canto esquerdo, um determinado espaço e o texto justificado alinhado à esquerda. Ok? Se você quiser criar subníveis nesse texto, por exemplo, eu quero que esse parágrafo seja o 1.1, você pode botar o cursor em algum lugar aqui do parágrafo, voltar para o campo estilo e selecionar a opção parágrafo numerado nível 2. Observem que o parágrafo agora ganhou o número 1.1. Tá vendo? Se eu quiser que esse aqui seja mais um subnível, abaixo do 1.1, volto no estilo e pego o parágrafo numerado nível 3. Pronto. Se eu der um Enter no final, observem que o sistema já cria um parágrafo seguindo a numeração 1.1.2, 1.1.3 e assim por diante. Tá? Então esse é o principal botão que vocês têm que decorar, o botão de estilos. Tá? Uma vez criados os estilos, seu texto já está apresentável, bonitinho, você pode criar outros detalhes do seu texto. Como por exemplo, eu quero deixar a fonte em negrito. Eu quero deixar o meu texto em uma palavra do meu texto em itálico. Basta vir aqui em cima, clicar em itálico. Eu quero pegar uma palavra do meu texto e deixar sublinhado. Tá? Eu quero pegar uma palavra do meu texto e deixar taxado. Tem um botãozinho aqui em cima para isso. Nós também temos a opção de deixar o texto subscrito, ou seja, vai ficar menorzinho abaixo do texto, assim como eu tenho a opção de deixar o texto sobrescrito. Ele vai ficar menorzinho acima da linha do texto. Isso aqui é bem indicado para opções como metro quadrado, raiz quadrada e por aí vai. Você também pode pegar uma palavra do seu texto e deixar ela todinha em caixa alta utilizando esse botão, alterar o texto para maiúsculos. Assim como você pode pegar um texto que está todo em maiúsculo, selecionar ele e transformar ele todo para palavras em minúsculas. Pronto. Eu também posso colorir meu texto. Eu posso selecionar uma parte do meu texto e através desse botãozinho aqui, cor do texto, selecionar uma série de cores que eu posso colocar no meu documento. Deixei ele em azul. Tá? Você pode também criar trechos em destaque, como se fosse uma caneta marca-texto. Observem aqui o que eu vou fazer. Selecionei um pedaço do meu texto e vou aqui fazer um marca-texto nele, usando a opção, esse azinho aqui. Clico no amarelo. Pronto, você tem um texto com marca-texto. Okay? Então essa é a formatação básica do documento. Tá? Outra ferramenta bastante interessante que algumas pessoas têm. Às vezes você deseja substituir uma palavra de um texto por outra. Nós temos aqui no sistema SEI as opções substituir ou localizar. Tá? Elas são praticamente idênticas. Então, vou substituir. Eu quero trocar a palavra texto e substituir elas por uma outra palavra qualquer. Brasil, por exemplo.
Se eu clicar aqui em substituir tudo, ele achou 221 ocorrências. Se eu der o OK e fechar, todas as palavras texto do meu documento foram substituídas por Brasil e manteve, inclusive, as formatações que existiam anteriormente. Tá? Uma coisa interessante também, que nós temos às vezes em alguns documentos, é a criação de listas numeradas ou listas sem número, né, bolinhas. Então, para fazer uma lista numerada, vamos dar um exemplo. Vou criar aqui uma série de parágrafos e eu quero colocar ela como um número. Eu seleciono meu documento, venho na opção aqui do meu texto chamado lista numerada. Tá? Observe que o texto teve uma indentação mais para a esquerda, tá? Mas ele criou uma lista numerada. Se você clicar com o botão direito do mouse em cima dessa lista, você tem as propriedades da lista, onde você pode mudar o tipo de numeração. Por exemplo, eu quero que ela seja em romano ou alfabeto. Olha só, basta você escolher. Você também pode dizer se você quer que ela inicie no 1, no 2, no 3, por aí vai. Clique em OK. Olha lá que ele numerou meu texto em forma alfabética. Para que o texto fique bonitinho e não fique desalinhado, você pode selecionar os parágrafos da sua lista e puxar um pouco para a direita, usando essa funcionalidade de aumentar o recuo. Observe. Pronto, deixamos ele alinhado. Olha como ficou bem apresentado. Tá? A mesma coisa, gente, também existe para as listas sem numeração. Vou selecionar esse mesmo trecho do texto e clicar nessa função, lista sem números. Ele criou para mim uma lista com padrão de bolinha. Se eu clicar com o botão direito do mouse na minha lista, eu posso ir lá nas propriedades e mudar ela para outro padrão, como por exemplo o quadrado. Pronto. Você deixou uma lista de acordo com o seu agrado. Okay? Outra dica interessante de formatação de texto que nós temos é uma funcionalidade do SEI que permite escrever números por extenso. Então, digamos que você está fazendo um documento e você tem um valor muito grande a ser digitado, como por exemplo este valor aqui. E você teria que escrever entre parênteses toda a descrição desse valor. Você pode selecionar esse valor com o mouse e vir nessa funcionalidade aqui do SEI, que é um cifrão, o ícone de cifrão, chamado inserir valor por extenso. Clicou nela, observem que interessante. O sistema digitou para mim o valor por extenso. Tá? Observe que ele sempre vai criar o valor no padrão de moeda. Tá? Caso você não queira usar se o número não for o padrão de moeda, você vai ter que vir aqui depois e adaptar esse valor por extenso para um padrão numérico. Né? Então, gente, essas são as principais dicas para edição de documentos básico. Ok? Até o próximo vídeo.